Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 60 ao 69. Baseado em uma das leituras bíblicas que já foi feita aqui no início do culto, o tema para nós essa noite é: para onde iremos? Certamente a maioria de nós já se fez essa pergunta em algum momento da nossa vida, né? E através da mensagem nós vamos comprovar mais uma vez qual é o lugar melhor para que nós possamos ir. João, capítulo 6, do versículo 60, ao 69. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e o que havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos os abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-se? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor Deus, abre a nossa mente nesse momento para receber a tua palavra, para entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Tira qualquer empecilho, ó Deus, que possa nos afastar do teu propósito para nós nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, ele está dividido em duas partes, né? Diferente dos outros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João está dividido em duas partes. Primeira parte, até o capítulo 12, trata do ministério público de Jesus. A lida de Jesus com as pessoas, a pregação, a sua mensagem, a sua peregrinação pelos lugares, ensinando e pregando sobre o reino dos céus. A partir do capítulo 12, o Evangelho retrata o ministério particular de Jesus, né, com os seus discípulos, onde ele ali, na intimidade com os discípulos, os ensinou mais profundamente. Então nós estamos falando aqui do ministério público de Jesus. Aí vamos relembrar um pouquinho do contexto para que a gente possa entender bem essa passagem que nós lemos. Como os irmãos sabem, Jesus ele andava pregando e fazendo sinais e prodígios em vários lugares. Ele ensinava nas sinagogas, no monte, à beira-mar, e ele falava sobre o reino dos céus através de parábolas. Falava com autoridade, tanto para ricos como para pobres, para homens, para mulheres e para as crianças. Falava com autoridade para os doutores da lei e também para os iletrados. Qualquer lugar era uma oportunidade para Jesus falar do reino de Deus. Alguns capítulos antes, né, após aquele episódio da mulher samaritana, onde muitos samaritanos vieram a crer em Jesus por causa do testemunho dela, Jesus volta para Galileia, onde o seu ministério público começou, através da transformação da água em vinho. Lá na Galileia ele realiza outras curas, como a do filho do oficial do rei.
Depois disso, ele retorna para Jerusalém, para uma das festas judaicas, e lá ele continua a sua missão, explicando a sua missão como Messias e pregando o reino dos céus. Até que num dado momento, um pouquinho antes aqui do texto que nós lemos, Jesus estava no monte com os seus discípulos e eis que avistou uma multidão. Então ele perguntou para Filipe, um dos seus apóstolos: onde compraremos pães para toda essa gente? O resto da história os irmãos já conhecem, né? Ali só havia um menino com 5 pães e 3 peixes, ou o contrário, agora eu não tenho certeza. O que importa é que Jesus alimentou aquela multidão de mais de 5.000 homens com aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos que estavam ali. Com isso, através dessa multiplicação de pães, a multidão creu nele, creu que ele era o profeta prometido e queriam aclamar como rei. Porém, Jesus sabia muito bem que muitos deles só o procuravam por causa dos milagres, por causa do pão. E não por quem Jesus era. Eles procuravam Jesus para resolver aquele problema que eles tinham naquele momento. O problema da fome, o problema das doenças. Assim como muitos de nós, muitas das vezes fazemos. Só procuramos Jesus quando temos um problema. Mas Jesus, ele sabia, ele conhecia o coração de cada uma daquelas pessoas. E a vontade dele não era que as pessoas o seguissem pelos milagres, pelos prodígios, pela multiplicação do pão. E sim por quem ele era. Então, de acordo com a multiplicação do pão, as pessoas começaram a acreditar que de fato ele era o Messias. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vier a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele falou isso logo após a multiplicação dos pães para aquelas mesmas pessoas que iam seguindo Jesus por causa daqueles milagres. E por causa disso, por causa dessa declaração, por causa desse sermão que ele pregou para essas pessoas que o seguiam, o caos se instalou de vez, né, por assim dizer. Porque os judeus, eles murmuravam entre si, questionando: como que esse cara pode dizer que veio do céu? Nós sabemos de onde ele veio. Nós conhecemos seu pai, sua mãe, nós sabemos que ele é filho da Maria, que ele é filho do José, carpinteiro. E como que agora ele está dizendo que ele veio dos céus, que ele é que é o pão vivo que desce dos céus? Até então, irmãos, eles estavam aceitando o milagre físico, né? Eles estavam sendo abençoados por aquilo que Jesus estava fazendo. A multiplicação dos pães, as curas, os sinais que eles faziam, mas a mensagem ficou difícil de aceitar quando Jesus de fato começou a revelar quem ele era. Vamos voltar então no versículo 60. Os irmãos acompanhem aí comigo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Que discurso, irmãos? Eles estavam se referindo o discurso que Jesus tinha proferido, dizendo que ele vinha da parte de Deus, que ele era o verdadeiro pão da vida e que apenas quem comesse do seu corpo e bebesse do seu sangue teria parte com ele, teria a vida eterna. Veja o que está escrito um pouquinho antes, nos versículos de 52 a 59. Abram aí comigo para os irmãos acompanharem. Aí vai ficar bem explicadinho. Próprio João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu dos céus, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Então Jesus está querendo dizer que esse pão que os antepassados deles comeram e morreram, estavam se referindo ao maná do céu, né? E porque eles estavam conversando entre si, dizendo: pão verdadeiro só o Deus pode nos dar, aquele que nos foi dado no deserto. E ele diz: não, Jesus está falando no sentido espiritual, que o pão da vida é ele, representando a sua vida que ele daria em nosso favor, a sua carne representando o seu corpo que seria entregue à morte por nós, e o seu sangue que seria derramado na cruz. Mas a mensagem era muito dura, irmãos. Parecia loucura. Como que ele pode nos dar a sua carne? Como que ele pode nos dar de beber ao seu sangue? No mínimo eles acharam que Jesus estava virando canibal, né? E como ele pode dizer que ressuscitaria alguém no último dia, se a ressurreição só é possível da parte de Deus? Então ficou duro para eles aquela mensagem. Eles ficaram confusos com aquela mensagem, pois ele falava com a autoridade do próprio Deus. E aquilo parecia loucura, como o apóstolo Paulo já disse, né? Lá em 1 Coríntios, que o evangelho parece loucura aos que não têm fé. E é assim até hoje, né, irmãos? Muitas das vezes nós vemos as pessoas andando para lá e para cá, de igreja em igreja, buscando um milagre. Outro dia o irmão falou que as pessoas querem buscar o milagre. Elas não estão atrás daquele que faz o milagre, daquele que é o dono do milagre. Elas querem a cura para a sua saúde, a cura para um familiar, a cura para o seu ente querido, querem uma porta de emprego. Elas querem resolver o problema delas. Assim como aquela multidão seguia Jesus. Enquanto estava tudo bem, enquanto o discurso estava legal, enquanto Jesus estava dando aquilo que eles queriam, eles estavam seguindo Jesus. Mas chegou um momento em que a mensagem ficou dura. Quando Jesus começou a se mostrar como o verdadeiro Filho de Deus, a mensagem começou a ficar dura para eles. E a fé, é através da fé que é concedida pelo Espírito Santo, é que nós podemos agradar a Deus. Sem fé não se explica o cristianismo, não se explica essa igreja cheia domingo a essa hora, 7 horas. Muitas das vezes a gente quer que um familiar nosso se converta, que aceite a Jesus, e muitas vezes a gente acaba tentando convencer pela maneira convencional, conversando, tentando fazer com que aquela pessoa entenda a nossa fé. Mas a fé não é uma coisa que se pode explicar, irmãos. Para aceitar a Jesus, para aceitar aquilo que Ele tem para nós, para que esse discurso, que muitas das vezes é duro para as nossas vidas, a nossa fé precisa estar em primeiro lugar. E aqueles homens não tinham essa fé. Por isso, tanta murmuração, por isso, tantos questionamentos. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito da sua palavra, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, quando virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós.
Jesus sabia, conhecia o coração de cada um deles, e havia descrente entre eles. Uma multidão não quer dizer muita coisa. Um número não quer dizer muita coisa. E muitas igrejas e muitos lugares estão cheios, abarrotados de pessoas que estão buscando a bênção, mas há descrente no meio de vós. É o que Jesus disse para aquela multidão, e não é diferente. Não é diferente hoje. Jesus disse que se aquilo que ele estava dizendo estava escandalizando o pessoal, imagina quando vocês me virem subindo para o lugar de onde eu saí, se referindo, certamente ao dia da sua ressurreição. E isso fazia com que as pessoas se questionassem cada vez mais. E elas diziam: como assim? Ele está dizendo que veio do céu, mas nós sabemos que ele nasceu da barriga da Maria, como todo mundo aqui nasceu da barriga da sua mãe. E isso ia gerando cada vez mais burburinho entre a multidão, entre os seguidores. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista de quê? À vista dessas declarações que Jesus estava fazendo, se mostrando um com o Pai, ou se referindo por vezes a si mesmo como o próprio Deus, dizendo que veio do céu e que para lá ele voltaria. 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E no grego existe uma curiosidade sobre como essa frase foi escrita, Porque dá a entender de que Jesus perguntava de uma forma como se a resposta fosse já uma resposta negativa. Como se ele perguntasse assim: e vocês vão também? Podem ir. Como se assim ele tivesse perguntado. Então Jesus, ele faz a pergunta que ele pode estar fazendo para cada um de nós hoje também. Jesus está querendo dizer o seguinte: se você quer ir embora, pode ir. Ninguém é obrigado a ficar na minha companhia. Como é ruim, irmãos? Quando alguém está junto com a gente por obrigação. Ele se agrada de pessoas que querem ficar em sua companhia por amor, por gratidão, não só buscando as bênçãos. Então o que Jesus queria dizer era isso: se vocês estão me seguindo, não por quem eu verdadeiramente sou e por amor a mim, vocês podem ir. Não precisa me seguir por interesse, por assim dizer, buscando as bênçãos, buscando só aquilo que Ele tem para dar. Devemos seguir a Jesus por amor a Ele, por amor a quem Ele é e por aquilo que de mais precioso Ele nos deu sem requerer nada de nós, que é a salvação em Cristo Jesus. E no versículo 68, Pedro dá a resposta que todos nós deveríamos dar a qualquer pessoa que possa nos questionar a respeito da nossa fé. Pedro respondeu assim no versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Ou em algumas traduções, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Ou para quem iremos? Pedro entendeu que não havia outra pessoa ou outro lugar para que eles pudessem ir e encontrar as palavras que Jesus tinha para eles. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a própria vida. Não há vida plena, abundante, feliz e muito menos eterna fora de Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Certo dia eu conversava com um amigo e
eu perguntava para ele, puxa, como deve ser difícil, né? Para as pessoas que não são crentes, para as pessoas que não conhecem Jesus, para as pessoas que não andam com esse Jesus que tem as palavras de vida eterna. Como deve ser mais difícil ainda para essas pessoas passarem por certas situações da vida, né? A perda de um familiar querido, doenças e tudo mais. E ele me respondeu assim, bem espontâneo, eu não sei o que é viver sem Jesus, eu sempre fui crente. Então eu não faço ideia do que deve ser isso. E eu fiquei encantada com a resposta dele. Mas ao mesmo tempo pensando que quantas pessoas estão ainda por aí sem conhecer esse Jesus que dá essa tranquilidade para que uma pessoa possa responder dessa forma, né? Ainda há milhões e milhões de pessoas, multidões que não conhecem a palavra de vida eterna. Pessoas que correm de um lado para o outro, buscando os milagres, sem saber para onde ir. E essas pessoas ainda não conhecem Jesus, não conhecem aquele que é o dono dos milagres. Que palavras de vida eterna são essas que o apóstolo Pedro disse que só Jesus tinha? Que palavras de vida eterna são essas que fez com que os outros discípulos, os 12, fora, claro, o que o traiu, né? O que fez com que eles não fossem embora com a multidão? Que palavras são essas de vida eterna? São todos os ensinamentos que Jesus vinha dando para eles ao longo daquele tempo. Todos os ensinamentos que da mesma forma Jesus tem para nós. É a salvação que Ele nos oferece. É a vida eterna que somente em Jesus nós podemos encontrar. Essas são as palavras de vida eterna que nós não encontramos por aí, que nós não encontramos fora da presença de Jesus. Já partindo para a conclusão, irmãos, queria pensar com os irmãos três coisas, na verdade. Primeiro, nós vivemos num mundo onde as pessoas não sabem para onde ir. Elas não sabem para onde ir no sentido de que caminho seguir e também não sabem para onde vão, o desfecho da sua vida, o desfecho da história. Não sabem o seu destino e muito menos o objetivo da sua vida. Nós vivemos num mundo onde pessoas que não conhecem a Jesus estão nessa situação, como aquela multidão que seguia Jesus. Certamente aquela multidão, isso eu que estou pensando, né? Não está escrito aqui. Certamente aquela multidão seguia muitos outros. Qualquer lugar que prometia um milagre, que prometia uma cura, que tinha sinais e prodígios, aquela multidão estava seguindo. E nós vivemos num mundo onde essas pessoas estão presentes, essa multidão está presente no meio de nós. Cabe a nós ser luz e conduzir essas pessoas a Jesus. Porque a gente não vai convencer ninguém, falando, explicando, por mais apurada que seja a nossa explicação, o nosso intelecto, a gente não vai convencer ninguém dessa forma. É o Espírito Santo do Senhor que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O nosso papel é dar exemplo com a nossa vida, através daquilo que Jesus fez na nossa vida, para que essas pessoas sejam conduzidas ao Senhor e saiam da multidão, parem de vagar de um lado para o outro, seguindo a multidão. A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos, baseado em tudo isso que nós lemos e que nós falamos aqui: como você vê Jesus? Você imagina a sua vida sem Jesus? Igual o meu amigo que não tem ideia do que é uma vida sem Jesus. Eu sempre fui crente, ele sempre esteve na minha vida. Mas muitos de nós, inclusive eu, já vivi uma vida sem Jesus. E sei a diferença que ele faz na nossa vida. Como você vê Jesus? Muitos o veem como um profeta, como um santo, como um homem bom que foi traído, morto injustamente, sendo inocente. Como nós vemos Jesus? Nós devemos enxergar Jesus como o nosso Salvador. Mas salvar de quê?
Eu já vi muita gente por aí perguntando isso. Vocês falam tanto de salvação, mas é salvar de quê? De que ele está salvando? Eu estou em perigo? Lógico que nós estamos em perigo. Ele nos salva do inferno, daquele lugar para onde todos nós, que somos criaturas caídas, desde lá do Éden, estamos caminhando para o inferno. E é disso que ele nos salva. É desse lugar que Deus preparou para o diabo e os seus anjos, é que Jesus nos salva. E, em terceiro lugar, para onde iremos? O que faremos? Se só nele encontramos descanso, só nele encontramos promessas de vida eterna com Jesus, só ele dá significado para a nossa vida. Diferente desse meu amigo, eu acredito que muitos aqui já tiveram uma vida sem Jesus e depois com Jesus. E a gente pode colocar em prática. Pensa como que era o significado da sua vida antes de você conhecer a Jesus. Tinha significado a sua vida? Você vivia para Ele, por Ele, para a glória dEle, para louvar e engrandecer o nome dEle? Você tinha paz, tinha descanso, você deitava no seu travesseiro e dormia em paz. Sua mente parava de trabalhar. Você podia realmente acreditar nas promessas dEle? Certamente, irmãos, 2 grupos de pessoas, estão aqui, ou aqui no templo, ou que nos acompanham pelas redes sociais. E um grupo de pessoas é aquelas que já se convenceram que a vida sem Jesus não vale a pena. Para essas pessoas, eu gostaria de dizer, não se desviem. Não se desviem desse Jesus que te encontrou, que te chamou, que te resgatou e que deu significado para a sua vida. E alimente a sua fé diariamente, orando, se aproximando daquele que te promete uma vida eterna com Ele. Certamente, um outro grupo de pessoas que ainda não se convenceu de que a vida não tem nenhum significado sem Jesus, também podem estar nos acompanhando nesse momento. Eu queria dizer para essas pessoas que estão vagando de um lado para o outro, essas pessoas que estão seguindo a multidão, essas pessoas que, assim como nós, também precisam de milagres, mas elas, se eu posso dizer assim, não estão procurando milagre no lugar certo. Para essas pessoas, eu gostaria de dizer, creia em Jesus, entregue a sua vida a Ele e você terá segurança, você terá paz, você terá tranquilidade. Num mundo tão esquisito que a gente está vivendo hoje, de tantas incertezas, de tantas tribulações, no meio desse mundo, se você entregar o seu coração a Jesus, você terá paz, você terá descanso, você terá tranquilidade e a promessa que não pode falhar de vida eterna com Ele. E eu já ouvi gente dizer assim também, eu queria acreditar nisso. É tão bom, é tão bonito, é tão legal, eu queria acreditar nisso, mas eu não consigo. Se você conhece alguém assim, se você está passando por um momento assim, você que nos acompanha nas redes sociais, se você quer acreditar, mas não consegue, peça a Deus para aumentar a sua fé. A fé, ela é um dom de Deus. Deus nos dá. Deus é tão bom que Ele nos dá a capacidade de acreditar nele. Porque nem isso a gente consegue fazer sozinho. Então se coloque totalmente na dependência dele, peça, Deus, eu quero acreditar nisso, eu quero viver essa vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor e poder desfrutar desse amor, dessa paz que as pessoas que vivem longe de Jesus não têm. A fé é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? Tanto a graça, que é um favor imerecido do Senhor, quanto a fé. Peça a Jesus que aumente a sua fé, e certamente Ele te ouvirá. Para finalizar, irmãos, diante da pergunta de Jesus, nós só podemos dar 2 respostas, Quereis também vós se retirar? O que nós podemos responder a Jesus? Ou a gente sai ou a gente fica.
E são essas as duas respostas que nós podemos dar a Ele: ir embora, porque a mensagem é dura demais, ou ficar com Cristo e viver para Ele, por Ele, para sempre. Em muitos lugares onde a gente vê igrejas cheias, multidões buscando milagre, muitas das vezes a mensagem está agradável. A mensagem está de acordo com aquilo que eu quero ouvir. Tem hora que a gente fala: puxa, você falou justamente o que eu queria ouvir. Mas será que Deus, é isso que Deus quer para você? Será que Ele quer aquela mensagem que vai passar a mão na sua cabeça? É isso que eu queria ouvir? Muitas das vezes a mensagem é dura. Mas Deus usa as mensagens duras para disciplinar aqueles a quem Ele ama. Ele só ensina, só disciplina aqueles que Ele ama. Então que a gente possa fazer essa escolha consciente. Ficar com Jesus ou ir embora. Se você decide ficar, que você fique, que você viva por Ele, para Ele, sendo feliz nessa vida e demonstrando para os outros, para as outras pessoas, o que Jesus fez na sua vida. Tem muito crente por aí que coloca a felicidade só lá na eternidade. Não, aqui vai ser essa desgraça mesmo. A gente vai ficar assim, vai sofrer, vai ser terrível. E nós vamos ser felizes lá na eternidade. Deus quer que a gente seja feliz agora, por que não? Como que as pessoas vão vir a Jesus se o exemplo de vida que você dá, você está sempre triste, você está sempre de cara feia, está sempre reclamando de tudo? Não significa que você não possa ter dias tristes, irmãos. A gente tem. As pessoas têm problema, têm falta de dinheiro, têm conta para pagar, tem um parente que fica doente, tem um parente que morre. A gente fica triste, mas a gente não pode viver naquela tristeza. A gente não pode ser aquelas pessoas que estão sempre se arrastando. Certamente os irmãos conhecem alguém assim. Tudo bem? Tudo bem, fulano? Não está bem não, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque a mulher está falando isso e não sei o quê. A gente não pode deixar com que os problemas e as tristezas que são normais dessa vida fazer com que nós nos transformemos em pessoas amargas, pessoas tristes, e depositando tudo lá na glória. Não, lá na glória tudo vai melhorar. Lógico que vai melhorar, mas Jesus dá a oportunidade de sermos felizes aqui e agora. Ter uma vida feliz aqui, mostrar para as pessoas aquilo que Jesus fez e viver firme na promessa de vida eterna com o nosso Senhor, naquele lugar que reina a justiça que Ele tem preparado para nós. Amém? Eu convido os irmãos a orar nesse momento. Você que precisa que Deus aumente a sua fé, peça a Ele que aumente a sua fé. Se porventura aqui no templo, ou quem está nos acompanhando nas redes sociais, ou agora ao vivo, ou futuramente vai nos assistir, se você quer entregar a sua vida para Jesus, peça a Ele: Senhor, eu quero acreditar nisso, me ajuda, me renova as minhas forças, aumenta a minha fé. Certamente Ele vai ouvir a nossa oração.